Agora sim. Muito bem. Então, assim, qual que é o passo a passo desse projeto, tá? Primeira coisa que vocês vão desenvolver é alguns elementos que compõem a identidade, a imagem dessa marca. Então, a gente vai seguir naquela narrativa que a gente vem discutindo desde o início do semestre, em que antes da gente empurrar o mouse, antes da gente começar a desenhar qualquer coisa, antes da gente buscar referência, a gente vai começar trabalhando com as perspectivas que a gente tem sobre a imagem desse produto, né? Então, vamos tentar pensar ali quais são os atributos que correspondem, de repente, a persona, né, dessa marca, quem é a persona dessa marca. Então, a gente pode desenhar ali, de alguma maneira, a persona dessa marca, e a gente tem aquela questão do posicionamento que a gente conversou na semana passada, né? Qual é o atributo diferenciador? O que essa pessoa, essa marca tem de especial, né? Tem de diferente em relação aos outros? Qual é a escadinha que ela vai ser a líder, né, no mercado em que ela atua? Então, os primeiros dois elementos que a gente vai considerar aí para construir a imagem da marca é, primeiro, tentar representar essa marca através de uma pessoa, através de uma persona. Se essa marca fosse uma pessoa, como ela seria? Vamos contar uma história que representa essa persona. Ali a partir dessa história, a gente vai ter já algumas características de personalidade dessa marca. Segundo, qual é o posicionamento dessa marca? Onde é que ela vai se diferenciar? Onde é que ela vai ser líder, né? Então a gente ainda vai ter esse outro ponto aí que vai ser considerado nessa projeção inicial da imagem da marca. Aí eu quero que vocês avancem, além da questão da persona que representa a marca e do posicionamento da marca, eu quero que vocês reconheçam qual é o arquétipo que essa marca vai comunicar, ou quais são os arquétipos que essa marca vai comunicar. Se a gente tiver um posicionamento mais claro, assim, de um ou dois arquétipos, ou pelo menos um quadrante, são 4 quadrantes, não sei se vocês lembram do desenho, ó, são 4 áreas, né? Se a gente consegue reconhecer um quadrante e, pelo menos dentro desse quadrante, um arquétipo, que é o que mais se destaca, o processo criativo depois ele facilita bastante, porque vocês conseguem ter uma clareza de quais são as atitudes, as personalidades dessa marca. Então, assim, se essa marca fosse uma pessoa, como seria a persona dela? Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o posicionamento dessa marca no mercado? Como que a gente vai diferenciar ela em relação aos outros? Terceiro ponto, qual é o arquétipo que melhor representa essa marca? Por quê? Quais são os adjetivos associados a esse arquétipo? Que é esse ponto aqui. Aí, depois disso, a gente vai começar a trabalhar com a questão da identidade, que é a linguagem dela, né? Então, a gente vai partir desses elementos que tem mais a ver com a projeção da imagem, e depois a gente vai avançar para um nível de sinal, de linguagem. Então, o primeiro sinal que a gente vai ter que definir para essa marca é qual vai ser o nome dela. Ah, Ciro, mas a minha marca já tem um nome lá, é uma mecânica lá, a oficina mecânica do meu pai não vai mudar, é a mecânica do Zé. Beleza, tudo bem, mas eu queria que vocês tentassem se esforçar no sentido de projetar uma ideia de um nome melhor, entendendo que esse nome não é o ideal, né? Se vocês acharem que não faz sentido, que não vai ser aceito uma mudança desse tipo, até a gente pode desconsiderar esse ponto. Mas eu gostaria que vocês se esforçassem, assim, pelo menos a pensar, a viver o drama de pensar um nome. Se o nome é de vocês, né, sei lá, como eu comentei ali, a Bianca Fotógrafa, de repente o nome vai continuar sendo Bianca Fotografia. Mas daria para a gente pensar num nome que representasse um estúdio, ou num nome que representasse a Bianca de uma maneira diferente, com um apelido,
dá para pensar numa alternativa, tá? Então, a definição do nome é um primeiro sinal. Depois disso, tem 2 pontos, assim, que eu quero que vocês pensem. Primeiro, quais as cores que representam essa marca, tá? Quais as cores que representam a personalidade que a gente definiu ali nos slides iniciais. Então, as cores não podem ser as cores que a Fabiana gosta, as cores que a Amanda gosta. Não, as cores precisam representar as cores que estão projetadas na imagem que a gente definiu anteriormente. Então, sei lá, o arquétipo é o arquétipo do rebelde, que cores que representam o rebelde? Né? A, a, a marca, ela tem um posicionamento mais, sei lá, mais pacífico, ou mais sustentável, né? Sei lá, é a, é a marca de Erechim associada à moda sustentável. De repente, sustentabilidade é o ponto de diferenciação do posicionamento da marca que vocês vão trabalhar. Quais as cores que a gente vai trabalhar para representar essa ideia de sustentabilidade? Então, as cores, o mais importante para mim, na avaliação desse projeto, é a capacidade que vocês vão ter de projetar o símbolo no início e de trazer sinais, elementos simbólicos que aproximem o símbolo almejado do sinal da linguagem utilizada. Essa relação entre como a gente gostaria que a marca fosse vista e quais os sinais que a gente vai utilizar na comunicação. Esses pontos, para mim, são os mais importantes na avaliação. Então, além da questão das cores, eu quero que vocês avancem para outros tipos de linguagem, que sons, músicas, melhor representam essa marca, né, esse símbolo que vocês estão construindo. Além disso, que cheiros, que fragrâncias melhor representam esse sinal, esse símbolo que vocês estão elaborando, né, que vocês estão criando. Que sabores representam esse símbolo. E aí eu ainda quero que vocês façam um mood board dessa marca. Ou seja, vocês vão fazer um levantamento de imagens no Pinterest, no Google, onde vocês quiserem, e eu quero que vocês montem uma composição com várias imagens que vão sugerir a linguagem, o símbolo, a personalidade que essa marca vai ter. Então, isso aqui é uma espécie de mood board, né? Então, vocês vão ter várias imagens que, de alguma maneira, vão representar a personalidade da marca que vocês estão construindo. Percebam, gente, talvez num projeto de marca que vocês fizeram lá no início da faculdade, na disciplina de editoração, eu acho que vocês fizeram, eu lembro que eu fiz isso quando eu estava na faculdade. Quando vocês criavam uma marca, vocês partiam direto para a criação, né? Vocês partiam direto para o design, lá para o software gráfico. Começavam a buscar algumas referências, começavam a desenhar, iam mexendo, até chegar em alguma coisa que fazia sentido. Aqui o processo é inverso. Eu quero que vocês reflitam, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês projetem a imagem, né? Até se vocês... Aqui eu coloquei um passo a passo. Vocês podem fazer isso com post-its na parede. Eu quero que vocês tentem refletir bastante sobre a perspectiva dessa construção, e vocês podem, inclusive, no projeto de vocês, fotografar esse processo. Fotografar esse processo em que vocês começaram a desenhar o conceito. Fotografar esse processo em que, de repente, vocês começaram a rascunhar alguma coisa. E tudo isso pode compor o PDF que vocês vão me entregar para mostrar a marca que vocês criaram. Bom, então a gente sai de um lugar onde vocês estão imaginando um símbolo para um lugar em que vocês começaram a trazer algumas linguagens dessa marca, até o momento em que vocês vão partir para a criação mesmo, tá? Para o processo criativo mesmo. E aí, no processo criativo, eu quero que vocês pensem em algumas coisas que são mais fundamentais, assim. Então, eu sempre gosto de começar pela questão da tipografia. Então, a tipografia, ela já é um elemento de design que começa a conversar com tudo aquilo que a gente definiu anteriormente.
Vocês podem pensar em alguns ícones, em alguns elementos de comunicação, algumas formas que, porventura, podem representar a personalidade que vocês querem dar para essa marca. E, por fim, eu quero que vocês elaborem um logotipo, com algum tipo de aplicação para essa marca, e assim por diante. Então, é um projeto que exige um certo esforço, por isso que eu estou pensando nessas 2 manhãs aí, em que eu quero liberar vocês para poder começar a criar, iniciando na semana que vem, e depois na semana seguinte. E vocês ainda podem vir a utilizar outros horários aí da agenda de vocês para fazer esse projeto, mas eu quero que vocês tentem criar um projeto de marca, gente, que é um pouco mais consistente do que vocês vinham fazendo até aqui. Não consistente no sentido de acabamento de design, consistente no sentido de finalização da arte, mas no sentido de comunicação estratégica, no sentido de que ele vai representar simbolicamente algo que a gente, de fato, identificou como importante para a comunicação dessa empresa, para a comunicação desse produto. Como que vocês vão fazer depois para me enviar isso, tá? Vocês vão fechar isso num documento de PDF, representando todos esses itens aqui que eu acabei de comentar, e vocês vão compartilhar comigo no e-mail, tá? Eu coloquei aqui o @gmail, mas pode ser o @pf também. A data final de entrega desse projeto é o dia 15 de outubro, tá? Tudo tem que ser justificado, gente. Todas as escolhas que vocês vão fazer, todos os pontos que vocês vão apresentar, eu quero que vocês pensem sobre eles, tá? Deixem de lado um pouco a questão das preferências e pensem na justificativa por trás das escolhas. Beleza, se vocês conseguirem associar esses pontos também com tudo que a gente vem discutindo aqui na disciplina, melhor ainda. Então, esse é o projeto do Brand Me. Cada um vai fazer o seu. Se não fizer, gente, esse trabalho representa 5 pontos da nota. Se não fizer, automaticamente vai estar no exame. Não tem saída. Então, eu preciso que vocês comecem a se organizar e comecem a fazer aquilo que vocês puderem, dentro das capacidades de vocês. Quanto mais vocês se dedicarem, quanto mais vocês dedicarem tempo para executar um projeto assim, melhor ele vai ficar. Então, evitar de deixar para a última hora, evitar de criar alguma coisa sem consistência, tudo isso vai evitar que vocês tenham uma nota menor, uma nota ruim. Gente, sobre o Brand Me, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? O que eu vou fazer, tá? Eu acabei de gravar esse vídeo e eu vou publicar separado lá no Google Classroom. Vou publicar também esse PDFzinho aqui com o passo a passo. Talvez eu insira mais alguma coisa no arquivo que eu vou colocar para vocês, para ajudar. E eu vou publicar para vocês alguns exemplos de identidade visual, de brand book, alguns exemplos de materiais, assim, de marcas, que podem ser legais para vocês entenderem o passo a passo de construção, né, de um projeto. Isso aqui não é um brand book, por isso que eu não chamei de brand book, eu chamei de Brand Me, justamente para não dar uma sensação de que esse aqui é aquele documento. Eu vou mostrar depois um brand book para vocês. O brand book costuma ser bem extenso, não sei lá, 50, 60 páginas. Eu não imagino que esse projeto ele tenha tudo isso, ele é uma coisa mais curta. Ele está mais próximo de uma lógica de uma apresentação, assim, de uma marca para um cliente, em que a gente vai ter uma construção ali de uma narrativa para explicar para ele o processo e aí apresentar para ele a solução, do que o documento final, com todas as regras. Não é aquele manual de identidade visual que vocês precisam colocar lá os modelos de aplicação, não é isso. É mais no sentido de apresentar a ideia da marca.
Imaginem que o manual de identidade visual, aquele que tem todas as regrinhas, seria alguma coisa que seria feita depois da aprovação. E eu sou o cliente, eu vou aprovar. Vamos supor que depois dessa minha aprovação, que vocês fariam esse processo mais técnico, né, de como que pode ser aplicado, como que não pode, versão X, versão Y, não é por aí, tá? Aqui a gente está mais na fase de apresentação, da narrativa do conceito e da solução de comunicação em formato desse identificador gráfico, algumas aplicações dessa marca, e assim por diante. Conversem comigo aí, gente. Me digam se vocês entenderam, se vocês não entenderam, se vocês conseguem fazer. Professor, esse trabalho não vai ser preciso apresentar, então é só te mandar por e-mail, PDF. Isso, é só uma entrega. É só uma entrega. Eu pensei, assim, para vocês poderem ver o trabalho dos outros e tal, eu pensei em criar uma pastinha no Drive, assim, e colocar todos. Mas para vocês conseguirem ver como é que ficou a solução de cada um, sabe? Mas também, se o aluno não quiser, ele pode me avisar e eu não coloco, não disponibilizo. Entendi. Professor, desculpa aí. Se tu puder só dar uma recuperada aí, o que é esse conceito de brand me, esse termo aí? Não, esse é um termo que eu inventei, para nomear essa atividade, ele não é nada técnico. Tá, era essa a minha dúvida. É só o nome que eu dei para essa atividade, entendeu? Beleza. Brand me seria a minha marca, né? Brand é a marca, me é minha. É um nome que eu dei para essa atividade, só isso. Não, achei que era um termo que eu não conhecia. Não. Valeu. Não é, tá? Valeu. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês topam fazer e tal? Eu acho que vai ser uma atividade importante, tá? Até para vocês se sentirem, assim, mais seguros. Eu quero mostrar alguns exemplos para vocês hoje.